Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna, uma instituição ligada à Federação Espírita do Paraná. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque existem hoje inúmeros centros espíritas, entre aspas, que não seguem a doutrina kardecista. Então, sempre procurar centros espíritas que sejam bons, né? O nosso é ligado, então, à Federação Espírita do Paraná. Antes de iniciarmos a nossa exposição, muito obrigado, Pedro Brown. Vamos descruzar os braços, as pernas, e nos concentrarmos, fazer uma inspiração longa, segurar, soltar, e vamos, nesse momento, nos concentrarmos, no sentido de agradecer aos orientadores espirituais desta casa, que sempre presentes nos auxiliam durante todo o trabalho, nos auxiliam durante o trabalho de passe feito pelos médiuns da casa, e agradecer a Deus, a providência divina, que nos permite esclarecer que nada é por acaso nessa vida. Não devemos atribuir os benefícios, porventura recebidos, simplesmente a nós, ao nosso esforço, ao nosso trabalho, mas também aos espíritos que intervêm por nós, os nossos espíritos guardiões, que fazem mais, muito mais do que possamos imaginar. Que assim seja. A assessoria doutrinária nos passa temas, né? E não é algo também rígido, muitas vezes passa um tema, o expositor pode ou não acatar. Então, a gente tem também aceitar ou não determinado tema. Nos passam 2, 3, 4 temas. Dessa feita, me passaram caridade material e caridade moral. E quando se fala em caridade, vamos analisar. Sempre é interessante que o Espiritismo, nós vamos ver lá na frente, lá no finalzinho, algumas palavras, inclusive, bem difíceis. E isso os livros espíritas têm em abundância, palavras que às vezes você não compreende. Então você tem que estudar, ter um dicionário ao lado, né? Mas caridade, todo mundo sabe o que é caridade, mas as definições básicas de caridade seriam essas 4 que eu tirei do dicionário. Na teologia, caridade é visto como a qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Olha que bonito. Então, é colocado moral e espiritual. Segunda definição é o amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos. Será que é só o amor para ajudar o desvalido? Ajuda ou donativo que se dá aos pobres, também. Será que é dando uma moeda só, isso é ser caridoso? E por último, isso também é interessante, compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil, e é a benevolência, ser benevolente, ajudar ao próximo. Então são essas definições. E a gente vê que, principalmente essas duas aqui, fala em esmola, ajudar o desvalido,
e nos remete à ideia de que caridade é só você dar uma esmola. E não é. É algo muito mais amplo, muito maior do que isso, né? Então, vamos diferenciar agora, né, a aplicação de cada uma dessas definições, da caridade material e da caridade espiritual. A caridade material é muito simples, e essa é fácil, e é de valor inquestionável. Claro que se você está dando algo, é para ajudar alguém. Por pouco que seja, nós vamos ver lá a esmola da viúva lá na frente. Ela só deu 2 moedinhas pequenas. E daí Jesus faz um comentário. Já vamos ver lá para frente isso aí. Ela deu um pouquinho, mas isso já conta muito, né? Então, a caridade material, valor inquestionável, e é fácil de ser praticado. Qualquer um, tendo alguns centavos no bolso, já pode fazer essa doação material. Já a caridade moral, essa tem um valor muito mais maior, o valor dela é muito maior e muito mais intenso do que a material. Carece de muito empenho e perseverança, persistência para sua execução. Então, a caridade moral é uma transformação moral do indivíduo. E por que da perseverança ali? Porque você tem que persistir nisso. Senão, você não começa a ter determinadas atitudes boas que sejam repetidas. Essa é a grande diferença. É você mudar moralmente o teu ser, né? Então, é muito abrangente a caridade moral, muito maior do que a material. E nós, nesse mundo extremamente materialista, então o homem sempre está procurando sua felicidade. E a felicidade vem de muitas maneiras diferentes. Aqui eu vou enumerar 6 diferentes, mas são inúmeras, né? Mas aquelas que mostram algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento. As paixões. Então, as paixões, aqui quando você fala em paixão, e isso Allan Kardec, em várias passagens do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns também é citado, não é a paixão, não é só a paixão por uma pessoa, mas é a paixão de modo geral, você ser fanático por alguma coisa. Eu dou um exemplo, que é muito conhecido, que é a paixão pelo futebol, né? Paixão tão violenta que você vê esses absurdos. Quebra um ônibus, agora esse fim de semana, né? Pegaram 2 coitados lá espancando ele, os 2. Cercaram e dando com madeira, batendo nos 2. Os 2 foram para o hospital. E, às vezes, terminando até em morte, né? Então, é a paixão violenta pelo futebol. E a paixão também pela pessoa. Então, vamos voltar lá, a paixão amorosa. Quantos casais que não deu certo o casamento? Vamos resolver. Mas um deles não aceita de maneira nenhuma. Não aceita, persegue, vai atrás da mulher ou vice-versa. O mais comum é o homem não aceitar. E daí vem os casos de feminicídio. Hoje, no Brasil, 6 mulheres, a cada 6 horas, uma mulher sofre um feminicídio. A cada 6 horas, só no Brasil. Então, é algo muito grave, muito perigoso. E é uma paixão. É o materialismo por uma pessoa. Você não é dono. Eu não sou dono da minha esposa e ela também não é dona de mim. Às vezes, parece. Mas é ou não é? Então, não somos donos. Cada um é um e você tem que respeitar, tem que ver que está feliz ali, estar ao lado dela, e ela tem que estar feliz estando ao meu lado. Essa é a maneira adequada. Além das paixões,
os gozos materiais. Sempre ter mais, procurar ter mais. Um exemplo, para os homens, vizinho tem um carro novo, eu tenho que comprar um carro novo também. Não? O colega de trabalho está com um relógio diferente, novo, moderno, eu vou ter que ter um relógio igual aquele. Então, essa procura incessante. As mulheres, ainda é mais ainda, né? Me perdoem as mulheres, mas eu acho que é mais, porque é roupa, exige muito mais, bolsas. Hoje me falaram que uma Louis Vuitton pode chegar a 40 mil reais, né? Mais até. Então, uma bolsa de uma mulher custa 40 mil reais. O preço de um carrinho popular, não, carro popular já usado, né? Semi-novo. Mas é por aí. Então, são gozos materiais. Essa procura incessante pelo materialismo também. Você vai levar a bolsa depois que desencarnar, não vai. Né? Sexo descontrolado, fugindo ao lado biológico do sexo, ou ao amor também, que envolve. Mas aí a gente está falando de, se pega esses bailes funks do Rio de Janeiro. É um absurdo. Se vocês forem ler as letras, né, é um absurdo aquilo. É um atentado. E para jovens, muitas vezes adolescentes que estão nesses bailes. Então, coisa que não dá para se entender. Né? E pior que dão fama a essas pessoas. Uma dessas cantoras aí é Billboard, não sei o quê, americano até. E você vai ver, o tema é absurdo. Gestos absurdos. O dinheiro também, a procura incessante por ter o dinheiro e que, ao final da vida, não vamos levar um centavo, nada. Né? Aí você vê fortunas, Jeff Bezos, da Amazon, Elon Musk, ou aquele outro da Louis Vuitton, que são os três que sempre estão lutando ali como as maiores fortunas do mundo. O Warren Buffett, dos Estados Unidos, esse já tem seus 80 e tantos anos e também está ali sempre hoje acho que é o 7º, 8º lugar das maiores fortunas do mundo. Até quando? Para que ganhar tanto dinheiro? O cara já está com mais de 80 anos. Essa procura incessante. Isso é materialismo excessivo. Vícios. Então a gente vê cantores famosos, artistas, né? Um artista famoso está indo super bem, de repente sabe que o indivíduo se envolveu com droga e às vezes levando até a morte. Por quê? Vai, quero mais, quero tentar, de repente ultrapassa aquilo que o organismo suporta. E, por último, eu coloquei aqui também a beleza. Não só mulheres, homens, clínicas de estética, atendendo homens e mulheres à procura pela beleza. Né? E, às vezes, não embeleza tanto, né? Às vezes, piora a situação. Então, e gastam valores enormes para isso. O que é tudo isso aí, pessoal? Toda essa procura pela felicidade, nada mais é do que materialismo. É o materialismo excessivo, ultrapassando aquilo que nós deveríamos nos contentar. Então, temos que balancear bem isso. O dinheiro é importante, importantíssimo, a riqueza é importante, ter um adequado modo de vida, né? Temos que trabalhar, temos que ter o dinheiro, temos que ter uma determinada poupança para o futuro, mas contrabalançando com o amor, contrabalançando com a moral. Né? E aqui vem uma observação muito importante de Kardec, quando ele cita, e isso é muito comum perguntar até entre nós espíritas, às vezes surge essa pergunta: eu trabalho, eu ganho, eu tenho dinheiro,
Eu tenho que passar tudo isso, tenho que ser caridoso e distribuir para os pobres, algo assim, de uma maneira mão beijada? Não, não é por aí. E Kardec coloca muito bem isso. Olha o que ele cita. Quanto menos o homem estiver preso aos bens materiais, melhor será a sua condição interior, a consciência dele. Isso não quer dizer que ele não possa ter que o fruto do seu trabalho pode oferecer, de forma alguma. Contudo, daí a viver exclusivamente em função da conquista de bens materiais, afasta-o da verdadeira felicidade. E é isso que acontece. Às vezes ficam procurando ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Vai adiantar muito isso? É ou não é? O que acontece lá na frente? Coloquei essa charge que eu achei muito interessante. E é exatamente isso. Quando chegarmos lá na hora do desencarne, desculpe, senhor, a bagagem fica. Não só a dele, como de outros aqui que já deixaram tudo ali. Joias, dinheiro, dólares, euros e por aí afora. Não levamos um centavo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que, na sua origem, o homem possui instintos. Os instintos de sobrevivência. O que são os instintos de sobrevivência? É a fome, é um lugar que ele possa se abrigar do tempo, formar uma família, tudo isso aí são os instintos de sobrevivência dele e da prole. E isso vem lá do passado. Os hominídeos, os australopitecos, lá no nosso início, eles viviam em cavernas, se protegendo do frio, se protegendo da chuva. Eles tinham que sair à caça, ou procurar frutas, para sobreviver. Pense a dificuldade. Hoje, nós continuamos a ter esses instintos. Nós também precisamos nos alimentar, correr atrás, trabalhar, obter dinheiro, e como é caro a alimentação. Então, isso é um instinto de sobrevivência. A partir do momento que o homem vai evoluindo também, começa a ter, de forma mais avançada e mais corrompido já, as sensações. Sensações boas ou sensações más. Ele pode decidir por um caminho bom ou por um caminho ruim. E às vezes decide pelo caminho ruim, mesmo sabendo que ele está agindo errado. É o que nós vemos aí, quanta coisa errada que o indivíduo toma uma determinada atitude, e ele está sabendo que aquilo é errado, mas ele vai ganhar dinheiro, ele acha que com isso ele vai ser muito melhor para ele, e ele toma uma atitude muito incorreta. E aí vem as sensações, boas ou más. Mais instruído, aí sim, vai ficando cada vez mais purificado, e com isso ele vai tendo sentimentos. E o sentimento melhor que temos é o amor. E é o amor por tudo, por todos. Esse é o maior sentimento que nós podemos ter. Então, na evolução, tanto do indivíduo quanto da espécie, cada vez nós vamos nos melhorando. Instintos, emoções, sentimentos. Entendam o que eu estou falando. Tanto da pessoa, você melhora, quanto toda a evolução do homem. E onde que está, então, a verdadeira felicidade? Está ali a mão cheia de dinheiro ou darmos o amor? Então, como eu citei, tudo começa com amor, mas não é esse amor só de paixão, É o amor geral, muito maior, o amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, esses nos levam a sentir o sofrimento do outro. E a alegria, e a felicidade também. Então,
você leva o indivíduo a sofrer como o outro está sofrendo. E é isso que é difícil da gente entender. Você se colocar naquilo que o outro está passando, né? É empatia. E também se alegrar, tanto na dificuldade quanto na alegria. Esse é o verdadeiro amor que nós temos que ter. E para isso entra um ponto muito importante e que está muito ligado ao espiritismo, que é a valorização do espiritual. Então, a felicidade é alcançada pela caridade, pelo trabalho, como vimos, pela perseverança, pela fé. A partir do momento que começamos a entender que a vida não se resume à matéria, não é só isso aqui. Daí você não vai fazer coisa errada, porque você sabe que lá na frente, pode não ser nessa encarnação, mas pode ser numa próxima encarnação, você vai ter que dar conta disso, né? Então aí entra esse lado, de nós começarmos a valorizar o lado espiritual. Estamos aí, daí no caminho para encontrar a nossa verdadeira felicidade. A partir do momento que você compreende isso, torna-se muito mais fácil. E eu não tenho dúvidas que o Espiritismo que dá melhores condições para isso, né? É o que melhor explica. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas. E numa frase, Kardec e os espíritos que ajudaram na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, colocam numa frase muito bem isso aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então é muito importante, aqueles que já estão há muito tempo ligados à doutrina espírita, podem fazer um exame de consciência. E você vai ver quanto você já melhorou, quanto você já evoluiu moralmente. Eu, quando vim a primeira vez aqui no Centro Espírita, assistia uma ou outra palestra. Às vezes, a gente vem interessado porque teve um desencarne de algum parente, alguma coisa. Ah, será que tem como me comunicar, né? Vem naquela curiosidade. E daí você começa a entender melhor a doutrina espírita. Então, reconhece-se pelo esforço que você tem de dominar também, domar as suas más inclinações. Então, você começa a ver que isso está errado, deixa eu ir por esse caminho, aquele lá não está certo. Então, vamos melhorando, gradativamente vamos melhorando. E o amor verdadeiro, quem que deu o exemplo maior, senão Jesus Cristo? Então, esse amor verdadeiro é proveniente do homem que mais instruiu a humanidade, né? Para que alcançasse sua felicidade. E ele fez isso num período, eu sempre gosto de ressaltar isso. Cristo viveu 33 anos. Mas só nos 3 últimos anos, dos 30 aos 33, que ele pregou tudo que ele pregou. Formou todos os apóstolos para continuarem a transmitir gradativamente toda a informação que foi passada. Colocaram na Bíblia. Bíblia é difícil. Eu nunca li a Bíblia inteira. Comecei inúmeras vezes, mas é difícil. Muitos aqui talvez já leram a Bíblia. Agora, quando você passa a entender quando você lê o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz de uma forma muito mais compreensível, todos esses ensinamentos que Jesus nos passou. E o principal ensinamento qual foi? O principal ensinamento: amarás o Senhor teu Deus, olha que coisa bonita, de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento,
como você queira entender esse Deus. Então, de todo o seu entendimento. E ao teu próximo, olha isso, como a ti mesmo. E eu vou repetir várias vezes essa frase ainda, até o final. Amar ao próximo como a ti mesmo. E é isso que eu estou falando lá desde o começo, é a simpatia, é você sofrer como o outro está sofrendo. Você se alegrar como o outro está se alegrando. Né? Essa mesma frase, dita em outra passagem. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Né? Você aceitaria aquilo que está ofendendo uma determinada pessoa? Se você não aceita, então não ofenda. Está errado. Né? E olha o que Kardec coloca em relação a esses preceitos aqui de cima. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios e nem ressentimentos. Isso também, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu cuido da biblioteca, agora vem uma propaganda. Vocês podem emprestar livros da biblioteca e podem comprar também da livraria. E agora, quem tem um pouco de dificuldade visual, é esse aqui, ó, letras grandes. Você vê que espetáculo. Eu ainda não estou tendo problema, mas eu comprei um só para ver, já para guardar, porque logo, logo vou ter que usar, né, Rose? É. Então, saiu agora um com letras grandes. Então, ficou muito melhor. Tem ali na livraria. Ok? Mas vamos voltar à nossa apresentação aqui. Enfim, Jesus nos passou a informação e é só nós seguirmos. Eu acho muito bonita essa figura, né? Essa montagem aqui, que é seguir a Jesus. Um projeto de vida fantástico, né? Estudando, lendo e aplicando o que ele nos passou. Ele passou através de parábolas, inúmeras exemplos, e que nós podemos seguir. Existe um lema, um slogan informal do Espiritismo, e que vocês já ouviram falar bastante, e que Kardec nos colocou vindo dos Espíritos, é óbvio, que é: fora da caridade não há salvação. Então, olhe que interessante, uma frase curta, ele fala que fora da caridade não há salvação. Ele podia ter escrito fora do Espiritismo não há salvação. Né? Ou fora da igreja não há salvação. Mas não, ele colocou fora da caridade não há salvação. Então vamos ver isso aqui. Por que que ele citou fora da caridade? 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, e até ali a igreja dominando, que ainda domina muito, né? E a igreja colocava o lema dela era: fora da igreja não há salvação. Tanto que no ano 407, hein? Para 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, São João Crisóstomo colocava: sua esperança é a igreja, a salvação é a igreja, e o seu refúgio é a igreja. Qualquer problema que você tenha, brigou com o marido, procura a igreja. Tá? Faleceu um parente, é a igreja. Está tendo algum problema climático, é a igreja. Tudo era a igreja. Podia estar caindo o céu, né? Terremoto, tormentas, procure a igreja. E daí vem Kardec falando: não é a igreja, não é só a procura da igreja. É muito mais, é a caridade que vai trazer a melhoria do espiritual, do moral. Então veio com: fora da caridade não há salvação. Isso foi,
nós esclarecermos ainda mais essa máxima, fora da caridade não há salvação, vejam que aqui é um princípio que atende todos os filhos de Deus. É um princípio universal. Porque a partir do momento que eu falo fora da igreja católica, não há salvação. Fora do templo luterano, não há salvação. Você está prendendo esse indivíduo a uma determinada seita. Ou, por isso que eu citei, fora do espiritismo não há salvação. Não é. Está errado. É fora da caridade, porque aí abrange a todos. Olha que sensacional isso. Se fosse seguirmos o dogma ali, fora da igreja, na salvação, esse se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, mas numa fé especial que se baseia em dogmas particulares a cada uma dessas seitas. É exclusivo e absoluto. E longe de unir os filhos de Deus, separa-os. E é o que acontece. Qual a guerra que mais matou pessoas no mundo? Vamos falar, a Segunda Guerra Mundial? Não. As guerras santas, as guerras religiosas, que mais mataram durante toda a evolução aí da humanidade. Né? Por quê? Era católico contra o luterano, contra o protestante, vai lá mais lá para trás ainda, seitas que hoje já nem existem mais, o próprio Império Romano, né? Tão longe de unir, isso aí começa a separa cada vez mais. E aí vem a definição que o Chico Xavier colocou, que é fantástica. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, ele disse, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Olha que coisa bonita. Para um simples escriturário, que no final aí escreveu mais de 450 livros espíritos, o maior escritor espírita de todos os tempos. E explicando muito bem isso aí. Que se tivesse colocado fora do espiritismo, estaria errado. O certo é fora da caridade. Então, as próprias leis morais, leis naturais, para quem já estudou espiritismo, na parte terceira do Livro dos Espíritos, trata das leis morais, que o indivíduo deve seguir. Então, são várias leis, e uma delas é a de justiça, amor e caridade. E essa lei de justiça, amor e caridade, então ela coloca, a lei da justiça deve seguir o ensinamento cristão. De novo, hein? Terceira vez que estou falando, mesma frase de uma outra maneira. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Porque caridade é amor em ação. É você colocar esse amor em ação. A caridade é fonte de todas as virtudes. Isso está lá no Livro dos Espíritos. E é verdade. Caridade move tudo. O amor move tudo. Ou seja, o homem de bem é aquele que praticar essa lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que ela é simples. E a tua consciência vai dizer que você deve seguir ou não. Hã? E agora falando um pouquinho sobre ajudar ou não. Essa caridade material, essa questão de você deparar com famílias, aqui uma charge apenas, né? Onde que ele vai procurar? O que ele vai procurar? Né? Às vezes um ex-detento não consegue emprego, não dão emprego para ele, e gerando filhos. E daí se fala para o indivíduo, você ajuda ou não ajuda? Aí muitas vezes a resposta que nós ouvimos se eu pago imposto, cabe ao governo
a responsabilidade pela assistência social. Então, é muito comum nós falarmos isso, né? Será que é por aí? Será que devemos desdenhar totalmente essa caridade aqui material? Aí vem uma função muito importante do Centro Espírita, que é a promoção social. A importância de ajudar. Temos o Centro Espírita, temos voluntários, por que não ajudar, né? Temos doações. Então, aqui o estatuto do Centro Espírita, para vocês saberem. Então, a finalidade: atender pessoas e famílias assistidas pelo Centro Espírita, conjugando ajuda material, socorro espiritual, orientação moral e doutrinária, visando a sua promoção social e crescimento espiritual. Quando falamos em promoção aqui, promover aquele indivíduo, aquela mulher, aquela família socialmente. Então, ensinando essa mãe, às vezes uma mãe, às vezes adolescentes até, né? A mãezinha, ela ter um emprego, ela ter uma determinada profissão, encaminha-se para cursos, então faz curso lá de doceira, curso de confeiteira, costureira, ela aprende algum ofício que ela goste, né? E de repente ela vem feliz da vida comunicar aqui ao Centro Espírita: olha, consegui um emprego, estou trabalhando na padaria tal, panificadora. Então, encaminhar. Isso é promoção social também, e é uma função do Centro Espírita. Proporcionar ao frequentador do Centro Espírita a oportunidade de praticar a caridade pela vivência do Evangelho, junto às pessoas e famílias em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Então, lá na biblioteca, está a senhora Márcia, que me ajuda, nas terças à noite, né? Está lá, colaborando conosco. Não, podia estar em casa, o marido está em casa, mas ela está ali, trabalhando. Isso é voluntariado, né? Nós só temos uma profissional aqui que recebe salário, que é a zeladora, né? O resto é tudo voluntário. Nosso colega Adonias aqui, que estava ao lado quando vocês foram tomar o passe, ele cuida aqui, quando queima uma lâmpada, ele já procura, vai, corre atrás. Tem pessoas, né? Está ali a Marina, fazendo a filmagem. Vai ficar feio para o burro, mas fazer o quê, né? Tá bom? Então, o voluntariado é muito importante. Oportunidade de praticar pela vivência do Evangelho junto às pessoas e famílias em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Então, você ajudar, né? Olha o que a Madre Teresa de Calcutá nos disse. É uma frase fantástica. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Quanto exemplo existe disso, né? Pessoas que ajudam e que às vezes não põem o pé na igreja, ou no centro espírita, ou num templo luterano, ajudam. Esse que ajuda é muito mais importante do que aquele que vai e fica rezando não sei quantas Ave Marias, quantos Pai Nossos, de forma mecânica, né? Então, é muito mais importante essa ajuda. Continuando ainda a promoção social, então, auxiliamos famílias carentes. Hoje, em torno de 25 famílias recebem auxílio. Trabalho com gestantes, que visa a assistência moral e material das mães, desde a orientação doutrinária até enxoval para recém-nascido. Nasce a criancinha, a mãe não tem nada. Tem uma fralda, não tem nada, uma roupinha, muitas vezes. Não tem dinheiro. O Centro Espírita dá um enxoval completo para essa mãe. Trabalhadoras voluntárias do CEL ensinam as mães assistidas trabalhos de costura, bordado, tricô, crochê, artesanato. Essas são destinados daí ao bazar, que ocorre
às vezes no meio do ano, às vezes no final do ano também, geralmente no final do ano. As assistidas recebem uma moeda que elas vão... Então, como elas estão trabalhando, elas vão recebendo uma moeda fictícia, né? Para que, quando chega um determinado valor, ela pode trocar por uma roupa, alguma coisa do brechó, né? E também assistimos crianças, até 2 anos de idade, que recebem fórmula infantil para mamadeira, remédios, cesta básica, e para crianças maiores, já em idade escolar, recebem material escolar também. Então, essa é a ajuda que o Centro Espírita dá, que muita gente não sabe. Então, eu sempre digo, muitos vêm aqui, às vezes não colaboram. Não tem problema, mas é interessante ajudar por causa de tudo isso aqui. E agora, eu pedi para Clarice, que participa ativamente na promoção social, pedi algumas fotos e ela me passou essas aqui. Aqui o enxoval, ó. Olha que coisa bonita. Se olharem de perto, quem está aqui na frente, só que consegue ver, vão ver que tem 2 sapatinhos, tem 2 pacotes de fralda, 2 pacotes aqui, não sei do que é aquilo ali. Tudo está em duplicata, porque eram gêmeos, né? Isso fazia umas 2 semanas, aproximadamente. Então, gêmeos recebendo o enxovalzinho completo. Ali, o outro enxoval ali em cima. Recebem cesta básica, suprimentos. Então, é confeccionado, elas ajudam também a confeccionar uma bolsa, essa bolsa marrom aqui, de tecido reforçado, que elas levam para casa, os suprimentos. Depois elas trazem de volta, recebem outro suprimento. E ali vai o seu arroz, vai o macarrão, açúcar, ó, até pomodoro tem aqui, ó. Tá bom, né? Então, vai o suprimento para essas mães. Sala de costura, lá no final do corredor, onde tem o bebedouro, quando você chega no bebedouro, na frente ali é a sala de costura. Vocês já entraram lá, tem várias máquinas de costura aqui na lateral, assim, e na outro lado. Eu acho que tem umas 8 máquinas, né? Por aí, né, Rosa? Umas 8 máquinas de costura. Então, são voluntários que vão ali fazer essas roupinhas. Fazer lençol para criança, fronha, tudo que precisa, né? Fizeram esses dias também moletom para todas as crianças atendidas, com frio, né? E aqui alguns materiais aí sendo confeccionados na sala de costura. Se reúnem toda semana para confeccionar. Aqui fórmulas infantis, presentes também de fim de ano, às vezes é feito presente para as crianças, né? E a promoção social, quando chega até essas famílias, a mãe vem até aqui, pede, aí a promoção vai até a casa dessa família, para ver in loco se realmente há necessidade, né? E deparam com coisas assim, terrenos em que vivem, às vezes, 4, 5 famílias num terreno só. Então, pequenas casinhas, divisões ali, e ali eles vivem. Esse aqui, lá atrás talvez não dê para ver, mas você começa a ver essa parede aqui de tijolo. Ela vai reta até menos da metade, depois ela começa a inclinar. Então, ela é uma verdadeira torre de Pisa, né? Imagine, crianças passando direto por ali, perigo de cair. Então, porque eles não têm condições de pegar no pedreiro, vão fazer por conta própria, sem cuidado, daí vem os acidentes aí, né? E olha o local. Alguns constroem uma casa um pouquinho melhor, não tem dinheiro para o telhado, já várias vezes a promoção social ajudou com o telhado. Aí constrói o telhado, encontra um inverno de Curitiba, batendo nos seus 3 graus, com aquelas frestas gigantes. Você já pensou morar numa casa dessa? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas aí alguns exemplos, ok? E como que nós devemos lidar com a miséria?
Então, se depara ali, chega no sinaleiro, vem a criança pedindo uma esmola, olha para o lado, estão os pais lá sentados, muitas vezes sem condições de trabalhar, mas outras vezes não. Como lidar com isso? Eu sempre conto a história. Eu tenho a história de uma pessoa que eu sempre ajudo, né? Deve ou não deve ajudar? Eu, particularmente, acho que não deve, né? Sempre, mas às vezes se chega e depara com alguns casos como esse. Eu ia trabalhar, agora estou aposentado há mais de 10 anos, mas sempre que eu ia trabalhar depois do almoço, eu vinha pelo Centro Cívico, ali, Avenida Cândido de Abreu, em direção ao Miller. Quando chega no sinaleiro do Miller, né, antes do Miller, você pode virar lá em direção ao passeio público. Se vocês passarem de tarde, até hoje ele está lá. Tem um senhorzinho de cor, baixo, sempre com a camisinha limpinha, né? Ele abotou aqui a camisa. E eu parava ali e, às vezes, dava alguma moeda, uma bala, alguma coisa. Daí, um dia, eu peguei, parei e falei, qual que é o teu nome? Afonso. Ô, Afonso, tudo bem? Tudo, muito obrigado. Quando eu olhei, o olho dele é bem claro, ele não tem visão, praticamente. Ele falou que enxerga em torno de 5%. Então, ele só vê dia, noite, vultos. Se você der um dinheiro, uma cédula, ele não sabe quanto que vale. Ele falou que a moeda, ele cede pelo tamanho. Então, é difícil, uma situação muito difícil. Daí ele falou, Afonso, e o seu qual que é? Ele me perguntou. Irineu. Não, Irineu é o nome do meu irmão que mora em Guarulhos e tal. Aí pronto. Aí a gente sempre conversa alguma coisinha. E daí eu fiquei pensando, será que aquela moeda é tão importante, um dinheiro, ou você conversar com a pessoa? Sentindo a diferença? E você conversar, às vezes, é tão importante para um indivíduo desses, muito mais até do que uma moeda. Essa atenção que você pode dar. E isso é caridade, é um exemplo de caridade. Simplesinho lá, pequenininho, né? Mas é um exemplo de caridade. Como você pode lidar. E esses casos de miséria que nós vimos ali, da menina, por que vem a indagação? Por que uns têm tanto e outros tão pouco? E daí a resposta da providência de Deus. A providência divina nos dá o livre-arbítrio, de nós seguirmos um caminho ou outro. Um desses caminhos ela proporciona recursos. Então, você tem tudo o que você precisa, né? Recursos, tesouros, indivíduos que deveriam aplicá-los para o bem, mas muitas vezes não o fazem. Isso vai ser cobrado, né? Então, um dia, a consciência deles irá gritar. E o outro caso, a gente se preocupa, às vezes, muito com essa pessoa em uma situação carente, mas ele tinha que passar por isso. Ele está tendo que passar por aquilo, né? Então, não podemos nos preocupar com aqueles que estão na carência total e que passam por dificuldades. São espíritos iniciando o processo de evolução, ser-lhes-á exigida sabedoria na aplicação dos recursos, dele saber como aplicar os recursos para a sua melhoria. Nós já passamos por situações muito difíceis em outras encarnações, não tenham dúvida. E vamos melhorando cada vez mais. E ali nós temos exemplos. Então, a coitada daquela jovem ali lavando seus utensílios domésticos num córrego altamente poluído ali, né? Imagine a quantidade de micróbios, de bactérias ali que vão patogênicas, né? Então, um problema. E do outro lado, você vê lá uma Arábia Saudita,
alguns países árabes que parece uma cidade futurística, né? Com muita riqueza, desfile de Ferraris, Bugattis, etc., né? Carros caríssimos, as bolsas Louis Vuitton lá que a gente citou, né? Então, quem passou aqui, ó, pessoal, um dia vai passar por aqui. E quem está aqui, um dia vai passar por lá. É a necessidade que temos para o nosso crescimento. Então, é a mesma coisa aqui. Você pode estar com um sapato custando lá seus 3, 4 mil reais, mas um dia você vai usar aquela sandália feita de PET, garrafa PET, né? Só com umas tiras ali que transformam numa pseudo-havaiana ali. Então, vamos passar por isso também. Temos que passar. E, de novo, ainda a pergunta, esmolas, dar ou não dar? O que fazer nesses casos? E essa fotografia é uma fotografia original, ela não foi montagem, isso aí, por isso que é bonito, é lá no Rio de Janeiro. Então, o fotógrafo bateu isso aqui, e daí fez muito sucesso aí na rede, é antiga já, que é o senhor ali vendo a menina queimando os pés, calor escaldante lá no verão do Rio de Janeiro, e sente a empatia ali daquilo que a menina está sofrendo, tira sua sandália e dá para a menina. Olha que gesto bonito. E isso é caridade, né? Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Está cuidando do pé da menina como cuidaria do pé dele, né? Então, o verdadeiro sentido da caridade está benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, entender por que fez aquela imperfeição, porque não sabia, por ignorância mesmo. Às vezes faz alguma coisa e fica pensando, mas que cara burro, como é que pôde fazer um negócio desse? Não, você tem que entender. Eles não tinham conhecimento e agiu daquela maneira. E perdão das ofensas, sabermos perdoar o outro, né? Então, isso está no Livro dos Espíritos. Agora, aqui lemos benevolência, indulgência, perdão, parecem semelhantes e são muito próximas, mas vamos ver 3 exemplos aqui para cada uma delas. Então, a benevolência aí. Benevolência, então, é isso de você sentir que o Senhor ali estava com sede e você comprar uma garrafinha d'água, um copo de água, entendendo que ele precisava. E ser benevolente e oferecer para ele. O senhor não quer um copo d'água? A indulgência. E essa aqui é muito bonita. Esse foi um dos melhores papas que a Igreja Católica teve, que é o João Paulo II, o Karol Wojtyła, né? E o João Paulo II, em 1981, ele sofreu um atentado na Praça São Pedro, em Roma, no Vaticano, né? Um atentado, deram 2 tiros no abdômen do João Paulo II. Esse indivíduo aqui, ó, Ali Agca. Ali Agca se apresentou como um terrorista turco, e ele fazendo aquilo porque a ideologia dele mandou que ele fizesse isso para se tornar, mostrar que eles podiam destruir uma figura santa, como é o caso do João Paulo II. Deu 2 tiros no abdômen, levaram para o hospital, UTI, cirurgia, quase, por cerca de centímetros, teria pego uma artéria e João Paulo teria desencarnado. Mas não, salvou. 2 anos depois, em 1983, o João Paulo vai lá e concede a indulgência ao terrorista. Ele chega lá e fala que ele entende por que ele fez aquilo, seguindo uma ideologia maluca, né? E que era compreensível, e ele perdoava o
o terrorista. Então, um gesto fantástico, né? Esse aqui, então, pior ainda, e esse aqui é do Brasil, na João Pessoa. João Pessoa, a mãe vai na cadeia e pede para que se encontre com o preso que havia assassinado o filho dela. Olha que coisa mais triste. E aqui aparece ela, porque ele não queria de maneira nenhuma olhar para o rosto dela. E ela pega no queixo dele, olhe para mim, eu estou aqui para te perdoar. Então, esse perdão é muito difícil, né? Imagine, quem aqui faria algo assim? Mas é o perdão das ofensas, uma ofensa gravíssima como essa. E a caridade não deve ser anônima, né? A caridade deve ser anônima, senão ela passa a ser uma vaidade. É o indivíduo lá, está aqui dando a moedinha para o pobre, está aqui tirando a selfie, né? E vai passar para todos, olha como eu sou bonzinho, estou dando moeda. E agora estamos chegando aí, mês que vem, outubro, tem eleições, né? Agora está muito comum aparecer indivíduo dando cesta básica, e daí câmeras de televisão filmando, né? Então é muito comum isso aí, infelizmente. E isso o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos alerta. Fazer o bem sem ostentação. O que é isso? Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, não é para ficar tocando as trombetas, falando, ó, eu dei esmola, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, faça em segredo. E faça em segredo e vão ver a alegria que a tua consciência, a felicidade que traz para você mesmo, né? Então, a beneficência tem que ser, além de caridade material, caridade moral, visto que resguarda o beneficiado. Você não humilha aquela pessoa, entendeu? Senão você faz tudo aquilo, mas você, aquele coitado está sendo humilhado como homem. Aqui, citando sobre o chamado óbolo, que é a oferenda que a viúva deu. Então, Cristo estava com os apóstolos, de repente chegou uma senhora, a viúva, com 2 moedinhas de cobre, e colocou no gasofilácio. Olha que nome, hein? Gasofilácio é aquela caixa onde colocavam as oferendas, que hoje existe até hoje na igreja. Você entra lá, tem um de madeira, com uma ranhura em cima para colocar moedas e cédulas, né? E lá Jesus pega e declara, na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Tinham bastante e colocaram uma moedinha. Ela não, ela só tinha as 2 moedas. Ela era indigente. Tudo que ela tinha, ela colocou. E tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, essa conta muito mais do que, muitas vezes, aquele que só dá uma moedinha de algo muito maior que ele tenha. Para finalizar, essa passagem aqui desse autor, ele escreve para o Consolador. Consolador é uma revista do Espiritismo que tem na internet. Olha que bonito. Isso aqui resume, acho que a explanação inteira que eu fiz aqui. O importante é que façamos a caridade, seja ela material ou moral, mas façamos a caridade. Pois à medida que plantamos a alegria de viver nos corações que nos cercam, a providência divina, que tudo sabe e vê, agirá de forma a providenciar, a improvisar a nossa aventura, o nosso futuro. Então, providência está vendo tudo isso. É ou não é? Tá bom? Se era para terminar 21 horas, está aí, 21 horas.
aqui os livros e desejo a todos, são os próximos à primavera, começa agora domingo, né? Então uma boa primavera a todos. Posso deixar só uma mensagem final? Essa aqui, do Chico Xavier. Ele conta que existia um homem, muitos falam que seria o próprio Chico Xavier, que às vezes o pessoal procura o centro espírita, porque está tendo uma dificuldade muito grande. Então vamos lembrar essa passagem. Então esse indivíduo colocou a plaqueta em cima da cama, que dizia, isso também passa. Para lembrar que, tanto no momento que ele chegava, que ele estava muito alegre, vindo de uma festa, muito feliz, ele lia. E isso também passa, essa alegria. Só que quando ele estava muito triste, muito infeliz, tinha perdido um ente querido, ele lia a plaquinha, isso também passa. Tá bom? Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado.